A gente está falando de um investimento total que passa dos 328 milhões de reais. Não é pouca coisa, né? É um movimento que pode mudar o jogo, para bem ou para mal. Ok, vamos aos números. E olha, o tamanho da aposta é gigante. Então, o que aconteceu? O fundo comprou um imóvel lá em São Paulo para construir uma nova unidade do Hospital Sírio-Libanês. E só de ouvir esse nome, Sírio-Libanês, a gente já pensa, nossa, que negócio incrível. Parece, à primeira vista, uma tacada de mestre. E é exatamente aqui que a gestora começa a construir a narrativa, né? Eles estão chamando isso de um ativo troféu, mas vamos combinar. O que essa expressão bonita significa na prática para o nosso bolso? Vamos analisar ponto a ponto. Olhando por esse lado, a combinação é realmente muito forte. Ter o sírio-libanês como inquilino, nossa, é o que o mercado chama de risco de crédito baixíssimo. E o contrato? 30 anos, com aluguel corrigido pela inflação, isso é música para os ouvidos de quem investe. E ainda tem um cap rate de 8% ao ano. Para esse nível de segurança, é algo raro de se ver. Mas a pergunta que não quer calar é: todo esse benefício justifica a dívida que o fundo está assumindo? E essa aquisição não vem do nada. Ela se encaixa perfeitamente na tese do fundo, que é ser um fundo híbrido. O Sírio-Libanês agora faz companhia para gigantes como a Açaí e a Leroy Merlin. Ou seja, a estratégia é clara: inquilinos gigantes com contratos super longos. Mas a gente sabe, né? Só um bom inquilino não é garantia de nada. O que realmente importa, o que blinda o nosso dinheiro, são os detalhes do contrato. Vamos mergulhar nessas cláusulas para ver o que tem lá. E aqui, a estrutura é bem interessante. É um contrato na modalidade Build to Suit. O que isso quer dizer? Que o imóvel está sendo feito sob medida para o inquilino, o que amarra ele por muito mais tempo. E que tempo, hein? São 30 anos de aluguel garantido, com a receita corrigida pela inflação. E se o Sírio-Libanês pensar em sair antes? Bom, a multa começa em 180 milhões de reais. Uau! É o que a gente pode chamar de um contrato bem amarrado, quase blindado. Tá, tudo isso parece ótimo para o futuro, para o longo prazo. Mas e o agora? E os dividendos? Aquele dinheirinho que cai na conta todo mês. Como fica? Pois é, aqui a gente tem duas realidades. No curto prazo, a princípio, está tudo certo. O vendedor do imóvel vai pagar uma compensação durante as obras, então a renda não deve ser afetada. O problema é o longo prazo, porque no fim das contas, o sucesso dessa operação toda depende da obra ser entregue no prazo. Qualquer atraso, qualquer problema pode sim impactar os dividendos lá na frente. Para tentar acalmar todo mundo, a gestão já se pronunciou e reafirmou o guidance, a previsão de dividendos, que continua ali entre 90 e 93 centavos por cota. Inclusive, neste mês, eles pagaram o teto dessa projeção. Isso dá pelo menos uma tranquilidade no curto prazo. Ok, mas agora a gente precisa falar do outro lado da moeda, porque toda essa história bonita tem um preço, e esse preço se chama dívida. Vamos entrar agora no risco que não está na manchete principal, a tal da alavancagem. Porque não é só o valor da compra do imóvel. Tem mais. O fundo vai gastar até 129 milhões de reais só com as obras. É muito dinheiro. E isso traz junto um risco de execução que não dá para ignorar. Somando tudo, a alavancagem do fundo vai para quase 23,3%. Olha, para esse setor, ainda não é um sinal vermelho piscando, mas com certeza acende uma luz amarela. Isso diminui a flexibilidade do fundo para lidar com imprevistos. Qualquer probleminha na obra, qualquer subida nos juros, o impacto no caixa vai ser maior. Agora eu quero saber de você. Essa alavancagem te preocupa ou você enxerga como uma alavancagem de crescimento, uma oportunidade? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Então, juntando todas as peças, isso é um risco bem calculado ou é uma aposta arriscada demais? Para a gente ter uma pista, vale a pena olhar para o retrovisor, para o histórico do fundo. E olha, os números mostram uma coisa. Desde o seu início, o TRX F11 rendeu 56%, bem acima dos 24% do IFIX, que é a média do mercado. Isso quer dizer que, pelo menos até hoje, a gestão tem mostrado que sabe o que está fazendo, entregando um resultado bem acima da média. É um histórico que, sem dúvida, traz um certo conforto. E se essa análise mais a fundo está fazendo sentido, já deixa o seu like porque ajuda demais o nosso canal a crescer. E por falar em estratégia que funciona e que gera resultado de verdade, Essa tese de focar em contratos longos, inquilinos sólidos, é a mesma que hoje paga as minhas despesas e me dá a liberdade de estar com quem eu amo, sem precisar me preocupar com boletos. É buscar exatamente essa previsibilidade de renda, essa segurança, para construir uma independência financeira de verdade. então a grande questão que fica é: essa expansão, essa aposta no setor de saúde,
Ela realmente blinda o fundo para o futuro ou essa alavancagem toda pode acabar virando uma grande armadilha se o cenário econômico mudar? É uma pergunta que só o tempo vai responder. Se esse tipo de análise mais profunda que vai além do óbvio faz sentido para você, se inscreve aqui no canal Beabá do Dinheiro. A gente vai continuar acompanhando esse fundo bem de perto.